Os apologistas cristãos experimentais, eles se dividem em várias categorias. Então, nós queremos dizer que tem e existem tipos de apologética experimental. E é sobre esses tipos de apologética experimental que eu quero falar com você nesse momento. Alguns apologistas apelam para a experiência religiosa em geral, apesar de geralmente ela estar a não ser usada, tá, para provar as afirmações singulares do cristianismo, tanto quanto as existências de ensinamentos comuns e várias religiões que nós podemos dizer que vão ser tratadas e observadas. Então, isso pode incluir, inclusive, a existência do Deus transcendental e a imortalidade da alma. Tá? Outros experimentalistas cristãos, eles já vão apelar para experiências religiosas. Nessa categoria, inclusive, estão os que enfatizam as experiências místicas e os que buscam conversões cristãs sobrenaturais. Tá? A descrição clássica de Jonathan Edwards, tá, é justamente para a natureza da conversão. Então, Edwards vai preocupar-se justamente com essa questão. E a natureza da conversão, que é justamente um tratado sobre as sensações religiosas, argumenta em favor de Deus, tá? Que a partir da experiência da conversão ainda vai enfatizar a razão, o Edwards, tá? A experiência religiosa geral, ela vai ser propulsora de um valor da experiência religiosa em geral, que está limitada às afirmações cristãs, que logicamente é difícil. De quê? Difícil de ver como esse argumento pode ser usado para apoiar até mesmo um Deus distintamente teísta. Já na melhor das hipóteses, nós vamos ver estabelecer alguma credibilidade para um tipo de ser supremo, mas as provas da experiência religiosa, elas serão oferecidas, não é? Para justamente comprovar as questões que estão em pautas. Na melhor das hipóteses, vai se estabelecer alguma credibilidade para um tipo de ser supremo, mas provas das experiências religiosas já vão ser oferecidas, segundo essa proposta, por cristãos e outros. Tá? Uma outra questão também, que apesar de alguns cristãos basearem sua fé principalmente na experiência, outros vão desmascarar totalmente o valor apologético desse argumento subjetivo, dizendo que existe uma forma correta e a experiência tem um papel importante na religião, tá? Mas não é a fomentadora de todo um argumento defensivo, tá? Aspectos positivos que nós podemos ver com isso, que toda verdade religiosa, ela deveria ser vivida. A verdade religiosa, ao contrário de outras formas de verdade, ela é preeminentemente uma verdade a ser vivida. Como o próprio William James disse, que no coração da experiência religiosa está o objetivo de ter um relacionamento satisfatório e transcendental. Então, a verdade religiosa, vai dizer Kierkegaard, é pessoal e não apenas proposicional. E com isso, nós podemos também visualizar que essa é uma experiência
que propicia o relacionamento vivo com o Deus vivo. E nesse sentido, a verdade religiosa, ela é muito mais do que sabemos e do que vivemos. E não é apesar também de apenas a verdade ser dominada pelos cristãos que ela vai os dominar. Tá? Então toda verdade é vivida. No sentido mais geral, inclusive, toda verdade deve ser vivida. Na sua base, na sua experiência e na sua própria consciência. Tá? Consciência do Supremo, primeiramente, e isso vai se estender à consciência de Deus e à consciência de uma verdade até matemática. Então, se ela não é vivida, então não é possível conhecê-la. E se ela não é também uma experiência sentida, ela não faz se tornar importante para a essencialidade da fé religiosa, que é essencial que esta fé seja vivenciada. Uma outra questão também que eu quero colocar é a verdade conceitual. A verdade conceitual, ela é vazia e sem experiência. Uma consequência da necessidade, inclusive, de experimentar a verdade é que conceitos estéreis, eles se tornam vazios por não se basearem na experiência. Apesar até de haver vários níveis e objetos de experiência, não há verdade sobre realidade que não venha a ser testada. E uma outra questão também que temos que considerar, que a não ser que tenha consciência de um objeto, por meio de experiência, não se pode conhecer esse objeto de uma forma direta. Então, logo, a experiência, ela é indispensável para conhecer qualquer verdade, inclusive e principalmente e substancialmente a verdade religiosa. Obrigado a todos.